Vamos resolver agora a questão 36. E a questão 36 fala o seguinte: para a iluminação de Natal do prédio principal do Colégio Naval, antiga sede da Escola de Grumetes, Almirante Batista das Neves, o encarregado do Departamento de Serviços Gerais resolveu fechar um circuito elétrico ligando uma associação em série de 44 lâmpadas de 5 ohms. Tá? Aqui é 5 ohms. Saiu errado. 5 ohms cada. A uma fonte de 220 volts. Determine a intensidade da corrente elétrica que percorre o circuito e assinale a opção correta. Então ele te dá dois dados aqui, ó. 44 lâmpadas, né, de 5 ohms e 220. Só mais uma coisa, ele fala que o circuito, ó, em série. Para quem não lembra, um circuito em série é isso aqui, né? Ó, a gente tem mais ou menos... Eu não vou fazer as 44 lâmpadas que vai ficar muito grande. Ele desce aqui. Aqui eu vou botar a fonte. Então, um circuito em série, a gente está considerando que nesse circuito, e como ele fala aqui também é que são o seguinte: a gente vai ter aqui no circuito em série, né? A gente vai ter que a tensão, né? É igual a resistência vezes a intensidade. Só que nesse caso, a resistência ela vai ser uma resistência equivalente, né, a todas essas aqui. Como a gente tem um circuito em série, a resistência equivalente vai ser igual ao quê? Ó, se a gente tiver ó, R1, R2, R3, R4 e assim por diante. Então a gente vai ter aqui ó, R1 mais R2 mais R3 mais R4. E até a última resistência, tá bom? Então, como a gente tem ali, ó, 44 lâmpadas de 5 ohms, a gente vai ter o quê? Então, 44 resistência de 5 ohms. Como ele te dá a DDP, a gente quer a tensão, né? Que é a intensidade da corrente. Então, ó, a intensidade da corrente vai ser o quê? A tensão dividido pela resistência equivalente. Nesse caso, a resistência equivalente vai ser igual ao quê? A 44 vezes 5. Ah, então a gente tem 44 vezes 5. Então, a resistência equivalente vai ser igual a quanto? 5 vezes 4, 20, né? 5 vezes 4, 20 com 2, 220. Então, a gente vai ter o quê? 220 ohms. Então, a corrente vai ser o quê? Ó? V, a tensão é quanto? É 220. Então, tem aqui ó, 220 dividido por quanto? 220. Então, a gente vai ter uma corrente de quê? De 1 ampere. Bom, então, a resposta certa é a letra E. Muito obrigado por ter assistido o vídeo e até a próxima. Vou falar só uma coisa aqui, se você continuou. Quando a gente tiver o circuito em paralelo, né, caso você não lembre, né, o circuito em paralelo ele vai ter assim, ó. E a gente vai ter a tensão. Então, a resistência equivalente, a gente calcula assim, ó. Vou botar aqui R1 e R2. Vai ser como? R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. E aí você vai fazendo a cada duas, né? Que você tiver. Ou você faz também assim, ó. Que na maioria dos livros você encontra desse jeito, né? 1, R1 mais 1. R2 é a soma dos inversos, tá? Mais 1, R3, e aí vai quantas tiverem. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.